A melhor tarde do mundo pra você, Minas Gerais. Obrigado, meu querido Léo. Não, você é fã do esporte, não vou nem falar aqui não, o da Maravilha vai ficar com ciúme. Minas Gerais, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência, obrigado à bancada lá, capitaneada pelo Justin Bieber, né, que é o nosso querido Rafael. Gente, boa tarde, peraí, deixa eu olhar minha cabeça aqui. É muita informação que eu tenho que dar pra vocês ao mesmo tempo. Mas eu começo com o seguinte destaque. No programa de hoje, você vai ver que 20 pessoas ficaram feridas depois que um ônibus avançou o sinal vermelho e acabou atingido por outro veículo. Daqui a pouquinho eu conto para você. Mas, mais uma vez, eu tenho um programa de televisão, um programa de informação para você, tendo motorista de ônibus, rodovias, viárias, ruas, adjacências como protagonista. Será que até quando nós vamos ficar tratando desse assunto como se fosse só mais um caso? Ontem, em Contagem, para quem não se lembra, está no portal AI, no estado de Minas, ontem, demos a notícia aqui, um ônibus despencou lá na cidade de Contagem. A sorte, feridos leves, a sorte que ele caiu assim, ó, no sentido de via. Hoje, mais um acidente envolvendo o ônibus. Até quando nós vamos tratar disso como um caso esporádico, aleatório? E você vai ver também que um idoso foi preso suspeito de estuprar pelo menos 4 crianças em Carmo do Cajuru. Já já eu também te mostro esse absurdo e trato desse assunto como mais uma cena lamentável da nossa rotina aqui em Minas Gerais. Minerada, vários assassinatos foram registrados em Betim num prazo de menos de 20 minutos. Isso agora na última madrugada. Pra vocês terem uma ideia, todos os crimes foram violentos. Até agora ninguém foi preso. A reportagem e os comentários serão comigo e com a Etel Correia. Na tela. Um dos crimes aconteceu nesta rua. Aqui no conjunto habitacional Juventino de Castro, um jovem de 19 anos que morava naquela casa ali da esquina, ouviu disparos de arma de fogo. Ele veio para a rua e encontrou outros 3 colegas que conversavam bem em frente a esta calçada. Enquanto os jovens discutiam o que poderia ter acontecido, um carro escuro, descrito como automóvel Uno, desceu esta rua lentamente. E ao se aproximar aqui do ponto onde os jovens estavam, de acordo com testemunhas que não querem aparecer, homens vestidos de preto e com toucas ninja desceram do veículo e fizeram vários disparos. Júnior, como era conhecido, jovem de 19 anos, foi atingido e morreu no local. Outros 2 jovens também foram feridos e foram encaminhados para o pronto-socorro. A gente pode ver aqui marcas dos disparos. Eu tinha escutado os tiros aqui. Barulho, né? Aí na que eu vim aqui, aí depois que tava resolvendo aqui, deu pra lá. Mas uns 4 também, parece. Foi tanto, disparando. Depois deu pra cá, pro lado do Anumel também. Cleuma é mãe do rapaz que morreu na rua. José Valdir da Silva Júnior era o filho mais velho e havia se tornado pai recentemente. Segundo a mãe, o rapaz não tinha envolvimento com a criminalidade. Não, ele fumava maconha. Eu não tinha envolvimento nenhum. Ameaça de ninguém? Não. Já no bairro Vila Verde, a cerca de 2 quilômetros de distância, moradores desse conjunto ouviram o tiroteio. Testemunhas disseram que os 2 homens baleados estavam bebendo junto com um grupo de pessoas neste local e afirmaram que os tiros foram disparados por homens com as mesmas características do outro crime. Começou o tiroteio, abaixei o volume, só escutei. Peguei ele, na hora eu liguei pra minha mãe, poder falar com ela que tinha mãe, fiquei sabendo que matou 2 aqui em cima. Aí ela pegou e falou que tinha matado o Juninho. Um dos mortos foi identificado como Cleverson Alves Ferreira, de 22 anos. A outra vítima morreu no hospital e não foi identificada. Na mesa ficaram as cervejas e os copos abandonados. No chão, o boné de um dos homens baleados. Aqui meu menino não gosta de ficar na rua, porque a gente não sabe quem é quem. No bairro Jardim das Alterosas também houve 2 baleados. Foi em frente a esse portão, perfurado por balas. Aqui ninguém saiu para ver o que acontecia. Quem ouviu o barulho ficou dentro de casa. Só o barulho do tiro mesmo, não deu mais nada. Conhecia, viu? Não, também não. Deitei, apaguei, acordei mesmo com o barulho dos tiros e não desci aqui embaixo também para ver, porque... Primeira vez que isso acontece ou aqui está violento mesmo? Não, sempre acontece. Comigo nos estúdios, a minha querida amiga Etel Correia.
uma das maiores jornalistas, sobretudo nesse segmento. Etel, me causa estranheza fechar a matéria com a excelência que você sempre faz, mas ouvindo a fala dessa senhora. É uma coisa esporádica? Não. Sempre acontece. Etel, você esteve lá, qual é a sensação do habitante, do morador da cidade de Betim? Boa tarde, amigo. Boa tarde, pessoal de casa. Olha, infelizmente a sensação é de tristeza, de insegurança, um clima tenso o tempo inteiro. Esses crimes aconteceram, o primeiro a gente mostrou aí a distância de cerca de 2 quilômetros desse local para o outro que a gente mostrou. O Jardim das Alterosas fica um pouco mais distante. Agora, o que chama atenção nesse caso é que ainda não se sabe, a polícia não tinha suspeitos de quem ainda teria provocado ou de quais pessoas, porque não se sabe se foi uma pessoa, um grupo, ou melhor, se foi uma pessoa que ordenou, mas a gente percebe que um grupo de pessoas agiu, pelo menos nos 2 primeiros casos, e a sensação que a gente tem, Stanley, é de que foram crimes, então, coordenados. O que quer dizer isso? Aconteceram simultaneamente, né? Um aconteceu por volta de 11h17, né? Certo. O outro aconteceu 11h27, o outro aconteceu 11h28. Quer dizer, num período muito pequeno de tempo, vários homicídios ou tentativas de homicídio, que a gente tem notícia de que 5 morreram, mas foram mais baleados. Mais baleados. Pode haver pessoas, inclusive dessas que fugiram do local, que seja uma situação mais grave, não se sabe, porque as pessoas correram para dentro de casa, as pessoas correram para um beco. Então, assim, é uma situação que chama atenção. Um crime misterioso até agora, crimes misteriosos. Sim, mas nós temos que tratar desse assunto com o seguinte viés. Estamos falando de Betim, de uma cidade extremamente vital para o estado como um todo, que você me dizia que teve a divisão dos batalhões para que houvesse um melhor atendimento por parte da Polícia Militar, mas ainda assim, como eu chamei aqui, em menos de 20 minutos, pelo menos, ou algo em torno de... Por que eu estou falando assim? Porque nós não sabemos quantas pessoas definitivamente morreram. Até agora, os boletins dão conta de 5. Isso, porque a informação que a gente dá é aquela do momento, né? Tantas pessoas baleadas e tantos morreram no local. Certo. Porém, às vezes as estatísticas, elas são um pouco... Elas ficam um pouco maquiadas. Por quê? Porque às vezes a pessoa não morre no local do crime, mas morre depois. Não é uma maquiagem que eu estou dizendo que seja até provocada, não, porque a pessoa queira, não. Mas o dado, às vezes, ele não é tão correto, porque não sabemos se alguém morreu no hospital até agora. Não temos essa informação. Se alguém morreu na fuga. Também porque pessoas foram atingidas fugindo. Exato. Agora, eu quero começar com a Etel aqui, porque nós somos contundentes. Falava com um fã seu outro dia ali, ele dizia da contundência da sua posição. Etel, o que está acontecendo com a nossa segurança pública no Brasil, no nosso estado, e agora em voga a nossa querida Betim? O que está acontecendo, Etel? Eu acho que pra gente que lida com informação, que lida com, infelizmente, com ocorrências de crime todos os dias, e você com o direito, tá claro, a sensação de impunidade, a certeza de que se você está armado, né, você atira, e se você fugir do flagrante, matar alguém, fugir do flagrante, você pode responder em liberdade. Essas coisas todas facilitam, né, o ímpeto da pessoa ao atirar. Agora, isso pra mim é algo característico de bandidagem, né? Exatamente. Porque eu não posso acreditar que uma pessoa do bem vai chegar mascarada, né? Touca ninja é o quê? Aquela máscara que cobre seu rosto, que deixa a boca do lado de fora e os olhos do lado de fora. Touca ninja é isso. A descrição que me deram era de homens que desceram de um carro escuro, de toucas ninja, vestidos de preto, e que dispararam. Um cidadão de bem não faz isso. Então, pra mim, isso é coisa de bandido. Sim. Eu quero só chamar a atenção aqui, que eu convidei a Etel, obviamente, para estar aqui e explicar para vocês o que ela encontrou lá. Mas, Etel, eu tenho uma outra matéria que eu queria sua participação. Minas Gerais foi enterrado na tarde de ontem o corpo do cabo da PM, vítima de uma tentativa de assalto em Betim, aqui. Etel, isso aconteceu aqui em Betim. O militar estava de folga e teve a arma levada pelos bandidos. Deixa eu dar esse nó na cabeça de vocês. Roda para mais a matéria. Familiares, amigos e colegas de farda foram ao cemitério para se despedir do policial Jorge Luiz Santos de Oliveira, de 42 anos. O militar era casado e deixa 3 filhos. Eu conheci ele há 10 anos e a partir do momento que eu conheci ele, nós fizemos amizade. Eu não via ele como policial, eu via ele como amigo. Ele era uma pessoa muito humilde. Assim, em poucas palavras, eu aprendi a conviver, a gostar dele, e vai fazer muita falta pra gente. O cabo Jorge estava na porta dessa oficina quando levou o tiro. Ele havia deixado 2 cães para que a família de amigos cuidasse dos animais enquanto ele estava em processo de mudança de uma casa para um apartamento. Os bandidos fugiram com a arma do policial, que foi socorrido pelo dono da oficina. Eu só vi o disparo.
E minha esposa entrou gritando que era um assalto. Mas quando eu corri para tentar ver o que estava acontecendo, eu já se debati com ele, já numa situação desagradável, né? Que foi um tiro fatal, sabe? Informação que a gente tem de vizinho que também presenciou. Eles chegaram, só falou com ele, perdeu. Como se diz, é um assalto, né? Ele deve ter demonstrado alguma reação, né? E esse pessoal não tem amor a ninguém, né? A Delegacia de Homicídios de Betim investiga o caso, mas até agora ninguém foi preso. Etel, está nas redes sociais, está sobretudo, vou citar a fonte, no Instagram, do Somos Tático Móvel 13. Somos Tático Móvel 13. Marcelo, mostra pra mim aqui. Somos Tático Móvel 13, postagem do Instagram, que eu compartilhei hoje pela manhã. Não, só vou mostrar que tá aqui na fonte, tá? Etel, a fala dele é: abro aspas, indignação da imprensa pela morte de mais um negro da periferia. Tá aqui a postagem. Está aqui a postagem. Somos todos Tático Móvel 13. Tá aqui a postagem. Aonde estão os defensores das minorias nessa hora? Aonde estão os nossos deputados estaduais, que eu estou falando da Polícia Militar de Minas Gerais, que vão até a cadeia para saber da superlotação delas, para poder beneficiar bandidos? Etel Correia, tá aqui. Mais uma minoria do ponto de vista social, digamos assim, que não está recebendo nenhum tipo de homenagem por parte do poder público, não. Morreu, Etel. Segundo eles, perdeu. Notícia urgente que chega para nós. Bora, Maurício. Mais um, Etel, tá com você. Mais um morto confirmado. Bairro Teresópolis, em Betim. Etel, você estava realmente com a informação na mão. Uma das vítimas desses ataques, né, foi levada para a UPA Teresópolis, né? Não sei se é esse que morreu. Então chega a informação em cima da hora, como a nossa característica Exato. Aqui, de que mais um morreu, pode ser uma dessas pessoas. Se não for, é mais uma vítima de violência, provavelmente da região. Agora eu queria voltar nessa frase. A frase completa, ela diz: aguardando indignação da imprensa pela morte de mais um negro da periferia. Aguardando a indignação da imprensa pela morte de mais um negro da periferia. Né? A imprensa, nós da imprensa, jornalistas, né, a gente sempre denuncia crimes de racismo, né? Eu, inclusive, né, sempre sou muito contundente em relação a isso, porque sinto na pele essa questão, né? Agora, eu acho que se trata, sim, de uma pessoa negra, um negro defensor dos direitos, eu acho que é a farda que fala alto, Etel. Que morre, mas e que a nossa indignação não tem que ser só por ser mais um negro da periferia. Eu não sei se ele morava na periferia, eu estou entendendo isso. Nós, como cidadãos, temos que nos sentir indignados quando morre um negro e quando morre um não negro. Porque o não negro, muitas vezes, não é o branco. É um asiático, é um índio. Sim. Então, a indignação tem que ser aquela que o povo brasileiro parece que às vezes perde. A indignação pela violência e pela morte do outro. Do outro. Quando é um policial, então, a gente fica muito mais indignado ainda porque ele nos defende. Sim. Não é isso? Tem a reserva legal de nos defender. Ele nos defende. E a gente vê que não é só a família que perde alguém, né? A sociedade também perde alguém. Né, pelo defensor. Nós estamos ligando, eu estou ligando os dois assuntos porque na noite anterior, não essa, a anterior, um militar foi assassinado e isso ficou claro aqui no VT. Na noite seguinte a esse episódio, pessoas também foram assassinadas em Betim. Né? Stanley Ramos Guzmán, recebi áudios que tentavam ou tentam colocar na conta, eventualmente, da Força de Segurança, não vou falar que é PM, Força de Segurança, uma retaliação. Isso chegou para mim. Então, se eu perguntar ao delegado agora, Etel Correia, ele vai dizer para mim, qualquer um, vai dizer para mim assim, coloca em mim, vai dizer para mim assim: estamos investigando o episódio. É ou não é assim, Etel? A resposta padrão? Claro. Então, já que vocês estão investigando, estou dando trabalho para o Marcelo, já que vocês estão investigando ou irão investigar, por favor, investiguem a suposição de ser retaliação da PM. Por um motivo muito simples. Quem não deve, não teme. Né? Então, a nossa Polícia Militar recebe os nossos homenagens, como sempre, da Etel Correia, sobretudo, que é âncora desses programas, da programação, mas não estamos aqui para poder tapar buraco de ninguém, não. Sol de ninguém, não. Com certeza. Morreu
negro morreu, branco, vai ter a nossa indignação. Porque eu estou indignado é contra o sistema, né, Théo? Claro. É o que você fala comigo sempre. Claro, com certeza. Eu acho que todo crime será castigado, Sim, deverá ser, como diz na nossa literatura, né? Então, o que aconteceu vai ser descoberto, porque nada fica escondido. Eu digo isso, que sempre tem alguém que viu, sempre tem alguém que vai trazer a informação. Então, seja quem for que patrocinou, que está patrocinando, que pretende disseminar, se pretende essa violência, Sim. ele vai ser encontrado. Há alguns anos eu estive nessa região, a região do PTB, e essa região, ela viveu dias de violência muito grande, quando um determinado traficante que comandava as bocas da região, chamado Chiquinho, morreu. Houve um toque de recolher, a polícia negava o toque de recolher, mas a gente viu que havia um toque de recolher, e o toque de recolher era justamente porque a comunidade dizia que com o Chiquinho tomando conta, apenas ele mandava. Então, quando um manda só, não tem muito crime, segundo os moradores da comunidade. E hoje eles me trouxeram isso de novo e disseram: você se lembra da época do Chiquinho? A gente tem medo que seja isso que esteja acontecendo novamente. Pronto. Porque hoje não existe apenas um dono de boca, mas existem vários. Então, todas as hipóteses têm que ser levantadas, todas as hipóteses têm que ser investigadas. Isso é papel da Polícia Civil e a gente espera que isso seja feito como sempre é feito, né? A gente acredita que a verdade virá à tona, né? E nós estaremos aqui para trazer a notícia. Primeira reportagem até ocorrer, segundo Wagner Oliveira, mostrando para você a independência que a TV Alterosa tem em relação aos fatos. É isso, Etel? É isso mesmo. Deixa eu dar um beijo mais uma vez. Obrigado, querida. Obrigada. Pela sua excelência aqui no trabalho. Etel Corrêa está comigo. Tchau, gente. Por gentileza, minha dama. Aqui na capital, moradores e comerciantes do bairro Buritis reclamam de quê? De quê? Você que mora no Buritis, Estoril, a região do Palmeiras, de que está reclamando? Da violência, gente. Não sou Betinho, não. Em um dos casos registrados, bandidos tentaram levar o carro de um idoso. É destaque no alerta agora, vem. O veículo está estacionado. Dentro, um idoso de 79 anos. Ele aguarda a entrada do neto numa colônia de férias em uma academia. Um dos assaltantes passa e observa dentro do carro. Em seguida, o comparsa chega e aborda o motorista. Os três se agridem. Mas o assalto não deu certo. Os bandidos não conseguiram ligar o carro porque o veículo tem sistema de segurança e fugiram apenas com a chave do automóvel. Toda a ação dos criminosos foi registrada por uma das câmeras deste prédio que fica aqui nesta parte da avenida, quase esquina com a Mário Werneck, uma das principais aqui do bairro Buritis. Isso só confirma o quanto tem sido perigoso passar pela avenida. Tem que ficar precavido, não pode baixar a guarda não, porque tá difícil mesmo. Patrícia tem medo, mas precisa passar por aqui todo dia para ir ao trabalho. Você vem na correria assim, né? Eu venho na correria, eu não faço nem parada. Sem celular, sempre guardando, não ando só com básico mesmo, porque a rua aqui é perigosa mesmo. Insegurança também dos moradores e comerciantes da avenida, que dá acesso ao anel rodoviário. Eu que mesmo da loja que eu trabalho aqui, eu já vi assalto ali aqui de frente. Entendeu? Não é a primeira vez que acontece isso aqui na região, não. Nunca vi polícia aqui, não. Nunca vi. A polícia aqui, quando passa aqui, vamos supor, de 3 em 3 dias, você vê ela passando. E aí, eu, morador do bairro Buritis, vou dizer o seguinte: não vou fazer diferente o comentário do que essa senhora fez. Mas a Polícia Militar está com uma base fixa no começo da Mário Werneck, ou no meio dela, no miolo do Buritis. Está com uma base fixa. Extremamente importante que fique lá, mas o que está sendo cobrado, pedido à polícia, que haja exatamente o patrulhamento das ruas que dão acesso a Mário Werneck, que é a coluna cervical, digamos assim, do Buritis, né? Eu sou testemunha de que está lá, eu vi a base, está em frente a um supermercado no miolo do Buritis, mas contra fato, Stanley, não tem argumento. Contra fato não tem argumento, isso aconteceu numa via paralela, perpendicular a Mário Werneck, e as imagens estão aí. Agora, o meu querido Major Santiago faz um comentário espetacular comigo quando o assunto é esse aí. Ele está ali, o crime de ocasião, o crime que acontece quando o bandido se prepara para ele, é praticamente impossível das forças de segurança combaterem. E é verdade. Vou mudar para cá. Por exemplo, o bandido está lá, chega às 8 horas da manhã no ponto dele. Cheguei, estou aqui no ponto. Aí passa a polícia, acabou. Ficha limpa, não tem antecedente, chegou. Aí passa o cara e tá na ocasião, tá na oportunidade, não se preocupou em olhar pro lado, enfim.
Um cidadão como eu e você. Chegou, o bandido vai e faz. O bandido vai e faz. Por um motivo muito simples. Etel Correia colocou isso aqui. Meu querido Carlinho fala comigo isso todo dia. Nós estamos num país, Minas Gerais. Estamos num estado, Minas Gerais, onde as nossas autoridades mineradas, todas, praticamente todas, estão sob os óculos fortes da Polícia Militar, da Polícia Federal, da Polícia Civil, do Ministério Público. São todos suspeitos. Se não são agora, o foram há um ano atrás. Contra praticamente todos pendia suspeitas de maus procedimentos. Se alguém tiver com a memória fraca, é só olhar, por exemplo, a lista da JBS. Né? Ninguém é culpado, mas é suspeito de. E contra o homem público não poderia ter suspeição, né? Minas Gerais, um acidente com 2 ônibus deixou 20 pessoas feridas. Imagens das câmeras de segurança flagraram o momento em que um dos veículos avança o sinal e é atingido em cheio na lateral por outro ônibus. É possível ver que alguns carros param antes da faixa de pedestre, mas o motorista do coletivo ignora o sinal de parada. Uma pessoa passou por cirurgia no punho e uma grávida de 14 semanas ficou em estado de observação. Quero essas imagens para mim. Você tá vendo aí? Aonde foi, Stanley? Aonde foi? Bota para mim, Marcelão. Coloca aqui. Aonde foi? Aonde foi? Eu te pergunto, que diferença faz? Eu tenho um ônibus caindo aqui em Contagem, de cima do viaduto, mas foi em Teresina, no Piauí, esse acidente aí, ó. Fala mais. O que eu falo sempre com vocês é isso. Uma jovem de 15 anos fugiu de casa durante a madrugada da última segunda-feira. Até aí. Segundo a mãe, a jovem foi proibida de namorar com um rapaz, identificado como Elcio Júnior, de 16 anos, e aí resolveu fugir com ele. Nem mesmo a família do rapaz tem qualquer tipo de informação sobre o paradeiro do casal. A mãe está vivendo os últimos dias dopada por calmantes. Quem tiver alguma informação pode entrar em contato com a Polícia Civil no 0800 28 28 197. Mas, rapidinho, o casalzinho da Rede Globo, da novela das 8, também fugiu. Passeou no Jalapão, a polícia estava atrás dele. Quando voltou, zerado. Problema nenhum. Ei, novela maldita. Põe na tela não, deixa eu ir pro intervalo rapidinho, daqui a pouco eu tô de volta. Minas Gerais, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estarem curtindo o seu Alterosa Esporte. E agora fica comigo e com a equipe da TV Alterosa apresentando para você o seu Alterosa. É tudo seu, é tudo nosso, como disse o Gão, é tudo nosso aqui na nossa casa. Olha só, um idoso de 60 anos, peraí, um idoso de 60 anos foi preso, minerada, foi preso. E você que está me assistindo agora, está em casa, está no café, está almoçando, enfim, você que está assistindo agora, venha à memória o seguinte: o que é que um idoso... Eu não estou sendo preconceituoso, não. Eu estou sendo realista. Vou chamar a matéria. Esse idoso de 60 anos foi preso suspeito de estuprar pelo menos 4 crianças em Carmo do Cajuru, no centro-oeste do estado. Isso teria acontecido no dia de Natal e ele comprava as criancinhas, pelo menos é a informação preliminar que chega, dando bala. Na tela do Alterosa agora, comigo. De acordo com a Polícia Civil, o aposentado Oscar Marques de Araújo, de 60 anos, é suspeito de estuprar 3 crianças de 9 e 10 anos em Carmo do Cajuru. Os crimes teriam acontecido no dia de Natal. Segundo as investigações, o suspeito atraiu as crianças para a casa dele com a promessa de entregar balas e dinheiro. Mas quando elas chegaram ao local, foram surpreendidas com outra proposta. Ele atraía as vítimas oferecendo as balas, no entanto ele dizia para as vítimas que para dar
dar dinheiro a elas e balas, doces e outras coisas, as vítimas teriam que fazer sexo oral nele e deixar que ele ainda fizesse sexo oral nelas também. Segundo o delegado, o menino, que é irmão de uma das vítimas, viu o crime e foi chantageado. Utilizando a inocência da criança, disse que faria uma macumba para que ele morresse. Então a criança, depois de alguns dias, já passado o susto, ela veio a contar a um vizinho e esse vizinho denunciou o fato aí às autoridades policiais, bem como também os fatos ao Conselho Tutelar que trouxe para nós. O suspeito nega que tenha estuprado as crianças que são vizinhas dele. Nunca. As balas que eu tinha lá em casa era para dar para minhas afilhadas, ou então para os meus fregueses que iam lá, que eu na época vendia uma pinga lá em casa, vocês pediam sempre para tirar gosto, né? Durante as investigações, a polícia identificou uma moça de 19 anos que também teria sido abusada pelo suspeito quando tinha 9 anos. Investigado de maneira inescrupulosa, ele disse que essa criança de 9 anos, então na época, teria pegado as mãos dele e levado junto à vagina dela. A polícia vai investigar se há outras vítimas. A Polícia Civil pede encarecidamente a toda a população que, caso alguém o reconheça pela foto, que entre em contato com a Polícia Civil. Quanto mais vítimas, irá garantir um maior tempo de prisão ao investigado. O aposentado vai responder por estupro de vulnerável. O suspeito encontra-se preso com um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Carmo do Cajuru. Ele foi encaminhado ao presídio Floramar e lá aguardará aí o julgamento do caso e a investigação preso. Queridíssimo e saudoso Guimarães Rosa, Minas Gerais, no livro Grande Sertão Veredas, dizia que ele já tinha visto muita coisa nessa vida e uma delas é cavalo com soluço, né? O que eu chamo a atenção de vocês é que não haver... Tô afirmando, tá? Marcelo, vamos falar. Tô afirmando. Não haverá nenhuma condenação do poder regular constituído. E eu faço minhas as palavras de Sua Excelência, Dr. William Santos, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais, em matéria feita e áudio dado para nós ontem aqui no Alterosa Alerta. Ele disse, abro aspas, Dr. William, professor William, ele disse assim: o poder paralelo está constituído no nosso país. O poder paralelo existe e é ele quem julga operações e situações como essa. Então, Marcelão, o que nós estamos vendo aí é um homem que, se sofrer algum tipo de punição, essa punição será por parte dos bandidos que não aceitam estupradores, sobretudo de menores, junto com eles na grade. Pergunto categoricamente se esse... Engraçado que eu vou começar a usufruir dessa treta também aí. Sabe por quê? O cara falou que tinha umas pinguinhas na casa dele. E que ele vendia as pinguinhas. Pergunto se eu tinha alvará pra vender. Tinha alvará pra vender. Ou também tava lesando. Tiagão! Ou também tava lesando, irmão. O fisco estadual vendendo produtos sem recolher o imposto. Agora a treta maior, viu, galera da cachaça aqui da TV Alterosa? E não são poucos não, tá? Não são poucos não. Sou Paulo, gosta de uma broa, Lu, tudo aqui, ó. O caboclo aí, estuprador, pelo menos suspeito disso, aí falou que tira gosto bom é bala. Tiagão, a gente tem algum barulho parecido com bala aí, não? Então tá, velho. Enche a sua cara e chupa essa aí, ó. Oi, Tiagão, bala pra chupar. Vou falar. Eu acho que vou falar. Isso, põe aí a cara dele de novo. Mais um processo contra mim, não lembra não? As meninas identificaram você, velho. Dia do Natal, dando balinha. Deixa eu matar você, Marcelo, vem. Aqui. Muita gente, o Stanley fazendo apologia, não sei o que. Tô ouvindo isso lá uma vez ou outra, graças ao bom Deus. Mas imagina, meu brother, minha querida amiga, se Deus nos livre igual, todo mundo diz. Mas imagina se uma dessas crianças é a sua sobrinha. Imagina se é a sua filha. Se é a vizinha do lado que você pegou no colo. Me fala o que você vai fazer. Meninas e meninos, todos dando conta do mesmo fato.
da mesma história, do mesmo episódio, e uma coisa em comum: o mesmo autor ou suspeito de. Imagina se o problema que eu estou narrando aqui, Deus nos livre e guarde, fosse na sua casa. Como é que você agiria? A virtude de uma criança vale 5 anos de cadeia do agressor? Responda para você. Vale 15 anos de punição a ele? A virtude de uma criança se restabelece depois de 15 anos? Ou ela será alguém que, com a idade que tem mais 15, vai se lembrar eternamente do episódio nefasto, horroroso, criminoso que esse suspeito aí é direcionado? É isso que eu falo com você, Minas Gerais. Ou nós... Aí eu não podia deixar perder, né? O meu querido Ricardo Calina me faz lembrar disso aqui. Stanley! Bota pra cá, Marcelo. Põe a cara do homem de novo aí. Stanley! Se a ministra já não foi empossada, mas está nomeada, Cristiane Brasil, for levada, conduzida ao cargo de ministra do Trabalho do nosso país, o suplente dela foi condenado em primeira instância na comarca de Campos dos Goitacazes pelo mesmo crime que esse aí. E se ela for ministra, ele, o bandido, irmão do senhor Garotinho, será colocado na condição de deputado federal da República Federativa do Brasil. Pergunto eu, se nós conseguimos conviver com essa realidade, quem é que vai dar foro privilegiado para esse cara aí, tendo ele praticado o mesmo crime? O macete, minerada, o macete é o cara, tá, eu vou pagar de estuprador, vou deixa eu ser deputado. Se eu tenho foro privilegiado, fala que eu tô errado. Já deu endereço, Avenida Assis Chateaubriand, número 400, claro que não são todos que praticam esse crime, mas que uma tretinha tem. Tiagão, vamos dar uma bala pra esse menino aí, Tiagão? Vamos? Fica à vontade. Agora, se tiver ruim ou nada, ninguém. Se essa que o Thiago mostrou pra você tiver ruim, vamos tirar gosto. Dá um jeito pra você. 3 detentos que estavam no presídio de Eloy Mendes, no sul de Minas, foram transferidos nesta manhã. Um deles havia fugido no domingo passado, né? Nós noticiamos essa matéria aqui. Eles foram levados para presídios da região como uma medida de segurança. Acompanhe comigo a reportagem. Um grupo de agentes da SUAP se posicionou cedo na porta do presídio de Eloy Mendes para fazer o transporte dos detentos. 2 presos foram encaminhados para presídios da região de Alfenas. O outro, Gregory Wesley da Silva, de 19 anos, foi conduzido para Três Corações. Ele havia fugido do presídio no final de semana passado. De acordo com a PM, Gregory teria aproveitado o término da visitação dos familiares de presos para pular o muro com concertina e correr até um terreno baldio. Lá ele foi cercado por 2 agentes penitenciários, mas teria reagido, jogando pedras em direção aos funcionários públicos. Neste momento, ele foi atingido com 2 tiros de balas de borracha. Um tiro atingiu o rosto do rapaz, o outro a barriga. Ele foi preso e conduzido até um hospital de Varginha. Gregory foi preso pela Polícia Civil no ano passado, suspeito de participar do assassinato do fazendeiro José Caetano Filho, de 66 anos. A vítima foi morta a facadas durante um assalto na propriedade que tinha na zona rural de Eloy Mendes. Os outros 2 presos estão sendo transferidos porque teriam participado da fuga de Gregory. Durante a transferência dos presos, a SUAP encontrou 5 facas que estavam escondidas nas celas. De acordo com a SUAP, o presídio está com 97 presos, mas tem capacidade para apenas 35. Como é que essas facas... Vou entrar na matéria já. Como é que essas facas foram paradas no presídio, SUAP? Não sei. Vamos de novo, Thiago. Como é que essas facas foram paradas dentro do presídio, SUAP? Não sei. Entendi. Mas vou perguntar de novo. Como é que elas foram parar? Não sei. Oh, mas não é possível. Você só sabe responder isso pra mim? Não sei. Tá bom. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Elas entraram porque a vistoria não é bem feita. Elas entraram porque algum bandido de fora
pagou propina para algum agente de segurança facilitar essa entrada. Então, Suape, não fala que você não sabe, não. Diga para mim, pelo menos, quais são as opções que você tem para investigar. Porque, do contrário, Suape, fica parecendo que vocês aí, responsáveis pela Suape, podem pagar de Pôncio Pilatos para sempre. Ah, eu vou lavar minhas mãos. Vou apurar, Stanley. Eu vou apurar. Não, Suape. Não é possível, Suape. Basta que você veja. Se um funcionário público seu, Suape, está com uma vida incompatível, Suape. Que a primeira coisa que o bandido togado, e aí na toga no sentido da roupa utilizada pelo profissional competente. Se farda, farda, se toga, toga, se terno, terno. Veja se a vida que ele tem é compatível com o salário que ele ganha. Porque eu tô careca de ver aqui, galera. Tô careca de ver aqui gente, funcionário público, ganhando 3, 4 contos, tendo carro de 200. Tendo moto de 200. Quer ver um negócio? Essa rede social veio pra poder denunciar mesmo os caras. Ele ganha 3, 4 contos por mês, não tem nenhum parente rico e vai pra acabar escarpa do lago. Tira foto em lancha. Ué, papo é esse? Eu que não ganho mal não posso fazer isso? Vamos voltar pro assunto. O Gregory tem a vida dele protegida. O Estado muda, inclusive, de presídio, para que nada de mal aconteça a ele. Eu pergunto para você, por que isso não acontece com a gente? Por que nós não temos as viaturas passando a sensação de segurança para os moradores do entorno do Buritis? Por que Betim é palco sangrento de pelo menos 5 mortes até agora, né, Manu? Betim! O cidadão não tem o apoio que o Gregory tem, não. Olha o Gregory aí. Olha ele aí. Cheio de benefício. Agora ele também chupou uma bala errada, né, Thiago? Hein, Dani? Que tem uma foto dele aí descaracterizada, que ele tomou uma bala pra cara fora. A sorte dele... Aí, essa aí, ó. A sorte dele, Minas Gerais, é que a bala era de borracha. Tô triste. Eu não quero pena de morte. Eu só quero que esse cara pare de respirar. Você já recebeu uma ligação anunciando um falso sequestro? Essa tática criminosa tem sido cada vez mais comum nos dias de hoje. Eu quero que você veja algumas dicas para que você, meu amigo, minha amiga, não caia mais nesse golpe. Ou eu já caí. Caí não. Eu já fui vítima dele. Só que eu tava saindo pra vir pra trabalhar no TV Alterosa. O telefone tocou e falou assim: pai! A voz de menina: pai! Ô pai! Assim, olha, ou você faz o DNA primeiro, ou você faz o exame de DNA, ou você errou de pai, filhinha. Na tela do alerta agora, vamos ver. Este jovem, que prefere não se identificar, recebeu uma ligação de um suposto sequestrador que estaria com o filho do rapaz. Detalhe: ele não tem filhos. Eu atendi essa ligação e imediatamente uma pessoa desesperada começou a pedir por socorro, dizendo que tinha sido sequestrada. Pai. Oi, filho. Me ajuda, pai. Mas onde você está? Me passa uma referência. Meu pai, me pegaram e botaram dentro do carro, pai. Só que o tom usado pelo golpista deixou o jovem nervoso. Alô, doutor. Veja bem que eu vou falar pro senhor, tá? O senhor quer negociar comigo numa boa, ou eu posso matar aqui e sumir do corpo? Bom, a gente está negociando. Então eu vou matar e sumir do corpo, então, filha da p***. É isso que o senhor quer? Olha... É isso que o senhor quer? Nesses termos a gente não vai negociar. Manter a calma é fundamental para não se tornar uma vítima de um falso sequestro. Essa é uma orientação repassada pela polícia, que ainda dá outras dicas. O bandido geralmente em redes sociais consegue várias características, várias informações sobre a vítima. Não fornecer dado nenhum na conversa. Não falar nome das pessoas da casa, características das pessoas, não falar os costumes que elas têm, onde trabalham, como é que é a rotina. Para a polícia em geral não é difícil diferenciar o falso do sequestro verdadeiro. No sequestro real, o sequestrador mantém contatos rápidos, com receio de ser monitorado e ser preso. Já esse sequestro, o golpe do falso sequestro, às vezes o autor fica conversando por um bom tempo. Outra coisa que é importante: ninguém vai cometer um sequestro e pedir crédito de telefone. Então, pedir o crédito de telefone é quase certo que é golpe do falso sequestro. Tá aí, falso sequestro, que muitas vezes tem como
local onde ele está acontecendo a ligação, de onde parte a ligação, os presídios. Por isso que eu chamei a atenção de vocês, salvo não engano, na segunda-feira. Quando eu mostrei aqui, ou na sexta-feira passada, quando eu mostrei aqui, bandidos com facões dentro de um presídio no Rio Grande do Sul. Depois mostrei fuga de ladrões em presídios do estado de Goiânia, do Goiás, né, na cidade de Goiânia, Aparecida de Goiânia, enfim. Mostrei episódios que dão conta de mensagens pro crush aqui, supostamente em Minas Gerais. E aí, silêncio geral das autoridades. Silêncio geral. Aí a Polícia Civil tem que vir, como veio o delegado, e com categoria, com intensidade, diz para você assim, falso sequestro, episódios como esse. Muita fala, muita conversa, alguém que liga para você para sequestrar teu filho, vai te pedir milhões, mas que pede celular, crédito celular no telefone. E sabe, eles não estão fazendo isso de um lugar super violento, não. Estão fazendo da celinha deles, tranquilinha. É o Estado dando asa e casa pro bandido. Uma semana após a chuva que inundou a cidade de Oliveira, que fica no centro-oeste de Minas, os moradores ainda tentam recuperar os prejuízos. Vamos ver, Minas Gerais? Vem comigo. Esta casa, no bairro Santa Maria, em Oliveira, foi a mais danificada pela inundação de quinta-feira passada. O imóvel fica bem perto de um córrego que transbordou. A água chegou a 1,20 m de altura. Eletrodomésticos, colchões, tudo separado para ser jogado fora. O local foi interditado e os moradores estão abrigados em casas de familiares. Aqui é uma outra casa no mesmo quintal. Nesta parte funcionava uma oficina. Aqui tinha uma parede que não resistiu à força da água. Os escombros estão por toda parte. O imóvel foi interditado e a família teve que ir para a casa de parentes. Vários córregos transbordaram. Aqui uma caminhonete ficou boiando. Este carro foi arrastado pela correnteza e ficou preso na ponte. 422 pessoas foram afetadas diretamente pelos estragos, sendo que 72 ficaram desalojadas e 7 desabrigadas. A situação agora está normal do Rio, né? Desde sábado de manhã a gente não tem chuva forte. O Maracanã é o principal córrego da cidade e, segundo a prefeitura, não há um projeto de infraestrutura pronto para evitar novos problemas. Realmente demanda grandes recursos, como no final da Avenida Maracanã, que é uma obra grande, que vai ter que desmanchar tudo que existe lá, inclusive o córrego que desce ali na Rua Azul e o Laranja, que vai ter que demolir, inclusive fazer desapropriação. Que o córrego ele enfia debaixo de uma residência e encontra no subterrâneo com o córrego Maracanã. Aquilo ali tudo tem que ser demolido para poder abrir espaço para a vazão. Com medo de novas inundações, Ariane vai se mudar da casa da família que fica às margens de um córrego. Afinal, o prejuízo foi grande. O muro caiu e a água atingiu todos os cômodos. O aluguel da nova casa será de R$300. Pelo risco, né? Temos 2 crianças e do dia para a noite, assim, a gente pode estar dormindo e tudo ser tomado e não dá tempo da gente fazer nada. Essas 15 famílias que foram desalojadas, elas não entraram no quesito de aluguel social, e sim as 3 que caíram e tiveram a casa totalmente desabada, né? Vamos falar assim. Tá, e vamos pedir à Prefeitura de Oliveira que haja com prudência, mas que em momento algum desampare os cidadãos que votam lá, inclusive. Esses são os que votam lá. Então, por favor, cuidem dos seus votos, até porque tem eleição agora, né? E aí, como disse a minha querida Miranda Mello, que é a nossa seguidora aqui, Stanley, tá aberta a temporada de caça das pessoas mais simples por parte dos políticos, que vão fazer tudo para elas até outubro. Depois esquece e vambora. Meus amigos, eu tenho um recado que vai fazer você sorrir. Isso, em 2017, a Implantar se consolidou de vez como a líder mineira em implantes dentários. Consolidou-se porque você, meu telespectador, que foi lá, saiu sorrindo, indicou um amigo, esse amigo indicou outro amigo e por isso nós da Implantar somos líderes, sim. Isso com muito orgulho, muito prazer e muita responsabilidade. Mas queremos mais. Atender com mais excelência, com melhor estrutura. Por isso, quem há 9 anos vem renovando o sorriso do povo mineiro, também se renovou. É isso mesmo. A Implantar está de cara nova. Ampliou sua estrutura, ampliou o quadro de profissionais para lhe atender bem, com mais qualidade e agilidade.
Ligue agora, meu amigo, porque o projeto Sorriso Novo está com vagas abertas, né? Como na Implantar. Você fala com seus donos, com os proprietários. Eu sei que meus amigos Dilson Pocchio, doutora Adélio Pimenta, doutor Luiz Marinho, só não negociam a qualidade do serviço que eles prestam. As vagas são limitadíssimas, agendas abertas para novos pacientes, mas tem que falar que é meu telespectador. Na Implantar, você será atendido por uma equipe de primeira. Ah, tá com medo? Não precisa. Lá você faz seu implante dormindo, sem dor, com toda a qualidade e confiança. Ligue agora e marque uma avaliação e tire suas dúvidas sobre dentadura fixa, sobre toda a parte de implantes. Ligue agora, porque as vagas são limitadas. Implantar, cada vez mais líder em implantes dentários. O telefone está aqui na sua tela, hein? Um aposentado encontrou um dinheiro no chão de uma praça em Machado, no sul de Minas. Agora, ele tenta encontrar o verdadeiro dono. Eu ainda acredito em anjos. Na tela do alerta. Se você encontrasse muito dinheiro na rua, você tentaria entregar para o dono? Eu tentaria ir atrás e devolver. Se parecesse, entregava. Mas se eu soubesse, mais ou menos perguntasse para as pessoas que estivessem passando ali, eu tentaria sim achar o dono. E se não encontrasse ele? Ficaria com o dinheiro para você? Eu não sei o que eu faria. Eu não sei. Não sei o que eu faria, porque se eu não encontrasse o dono, como que eu iria devolver? Eu não sei. Não parecesse, ficar comigo. Ia fazer umas comprinhas? Não, eu ia guardar até parecer, para falar na rádio, para ser o dono, documento, tudo certinho, né? Foi isso que aconteceu com o seu Paulo. Ele estava andando na Praça Antônio Carlos, no centro de Machado, quando viu o dinheiro no chão. Em dúvida sobre o que fazer com esse dinheiro todo, ele chamou este conhecido, que trabalha como taxista no centro. Na hora eu achei que era o seu Paulo, porque ele olhou meio assustado pra mim e eu vi ele, meio espantado. Perguntei pra ele: olha, seu Paulo, o senhor que tá perdendo dinheiro aí? Aí ele falou: não, acabei de achar. Aí o Pedro fomos contar, contemos dinheiro. Falei: vamos esperar o dono, achar o dono. O aposentado encontrou o dinheiro na região central de Machado. E aqui, logicamente, como outras cidades da região do sul de Minas Gerais, são várias agências bancárias que ficam em volta da praça principal. Então, o seu Paulo e o Juninho acreditam que quem perdeu o dinheiro seja uma pessoa que estava fazendo um serviço bancário e por bobeira ou descuido acabou perdendo essa grana toda. Só que agora eles querem encontrar o dono legítimo para entregar o dinheiro a ele. Eu fui em 2 rádios local e até inclusive postei no meu Facebook que eu encontrei uma quantia em dinheiro aqui na praça que eu queria devolver, só que mediante a entrega do dinheiro, se a pessoa souber a quantia e as formas que as notas estão lá. Caso eles não encontrem, a ideia de seu Paulo é de que daqui uns dias eles doem o dinheiro para uma instituição de caridade. Se não achar, com 20 dias não achar, a minha igreja lá perto de casa tá precisando um pouco também, sabe? Eu passo um pouco para lá, passo um pouco para pai. Um lindo caso de honestidade que emocionou um amigo que ainda espera encontrar o dono do dinheiro. Isso é criação, como meu pai dizia: o que não é teu não põe a mão. E da mesma forma que eu tive essa criação, eu acredito que o seu Paulo também teve. E na verdade, quem achou, quem viu foi ele. Mas uma pessoa de bom coração não queira fazer mal a ninguém. Tomara que encontre o dono, né? Sim, com certeza. A gente vai encontrar. Se não encontrar, vai ser muito bem empregado o dinheiro. Eu acredito em anjos, e porque eu acredito, eles existem, disse a poeta um certo dia, né? Minas Gerais, ontem eu fiz aqui um anúncio e ele foi um sucesso, graças a Deus e a vocês. Minha querida amiga Érica Brasiliense, doutora Érica, está aqui elogiando a minha gravata. Obrigado, doutora, obrigado mesmo. Mas o que importa é a opinião da minha Minas Gerais como um todo para esse anúncio aqui, ó. Oportunidade de você adquirir o seu lote a apenas 20 minutos do centro de BH, na região de General Carneiro. Fica antes de Sabará, 20 minutinhos aqui no centro da capital. Lotes a partir de 300 metros quadrados, urbanizados, com água, luz, calçamento, meio-fio, e a apenas 20 minutos, como eu disse, do centro da capital. Próximo ao final do ônibus Itacolomi. Lá tem comércio em geral, escola, posto médico, posto policial, financiamento é próprio, é conosco, sem consulta ao SPC nem ao Serasa, tudo com uma pequena entrada e prestações a partir de R$ 399 mensais. Poucas unidades que eu tenho lá para você.
Minas Gerais, eu disse ontem e vou repetir hoje porque eu cumpro o que eu prometo. Muitas pessoas não estão indo fazer o negócio porque sabem das despesas que tem, sobretudo com material escolar. Então você que ligar para nós e comprar o terreno, você que ligar para nós e adquirir o lote, fechar conosco o contrato e tiver o valor da parcela, o material escolar, compreendendo cadernos e lápis, mais a mochila e o estojo, será dado por mim. Então, tem 4 filhos, vão receber 4 kits. Basta você comprar o seu lote, dar a sua entrada e eu vou ser acionado na hora, minha produção vai fazer a compra, entregar e vamos registrar a entrega, para que fique claro que aqui ninguém tem nenhum interesse a não ser beneficiar o povo mineiro. Tá o telefone na tela, 4102-9002 ou o zap 99203-7771. Não perca essa grande oportunidade de adquirir o seu lote pertinho aqui de BH e ainda comprando, ganhar o material escolar do seu filho ou dos seus filhos. Aproveite o intervalo comercial, daqui a pouco eu estou de volta com uma matéria linda de coisas bacanas que se pode fazer para e com os animais. Já já eu estou de volta. Esse é o ponto. É aqui que os apresentadores morrem. Porque o meu diretor falou comigo assim, chama a matéria, que é linda a matéria do bichinho. Adorei. Presta atenção, você em casa tem um bichinho de estimação? Cachorrinho, gato, passarinho, pois é. Lá em Varginha, uma moça colocou um porco pra dentro de casa. Um porquinho. Aí eu falei, matéria linda. Presta atenção dela, vamos ver na tela. Eu particularmente prefiro meu porquinho assim, ó. Mas tem gente que tem mais amor ao bicho e acaba até tornando o porquinho em um animal de estimação. Dá até para passear na rua com ele, olha só. A dona, a Milena, foi registrada por moradores de Varginha que acharam curioso o porco doméstico. A comerciante teve a ideia de comprar a porquinha depois que viu esse daqui, o Porqueira, um porco famoso nas redes sociais. E aí eu senti vontade, curiosidade em saber um pouquinho mais. E comecei a pesquisar sobre mini porco, criação de mini porco. E de repente eu falei, não, eu vou querer um mini porquinho mesmo. E comecei a pesquisar na internet. Quando Nicole chegou em Varginha, ela tinha 6 meses e pesava 6 quilos e 500 gramas. Como ela nunca havia morado dentro de uma casa antes, a porquinha precisou se adaptar. Ela corre lá dentro de casa, ela aprendeu a fazer xixi e cocô no lugarzinho certinho, que é no tapetinho igual cachorro. Então foi super, graças a Deus, super bem. De acordo com Milena, o animal é da raça Cune Cune. Hoje ela está com 8 meses e pesa 8 quilos e 400 gramas. Tem uma alimentação balanceada com ração de coelho para não engordar muito, farelo de milho, frutas e verduras, pelo menos 4 vezes por dia. Nós que é do interior, que é da roça, tá acostumado com porco, né? Num chiqueiro, num lugarzinho onde eles ficam lá confinados, tranquilão, não é mesmo, Gilmar Garcia? Agora, essa daqui tem uma vida muito dura. Olha aqui o carinho que ela recebe do Anderson. Olha só que sossego. Olha só que vida dura. Tá lá, morosa, toda simpática. Tá melhor do que muitos seres humanos. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês acham que termina aqui na tosa e no banho? Termina não. A Nicole tá sendo adestrada, como se fosse um cachorro ou um pet comum. Tá comendo e vivendo muito melhor que a gente. É tosado e toma até um banho gostoso toda semana. O Anderson, já tinha tosado um porco antes? Rapaz, 16 anos de carreira não. Esse é o primeiro. Curioso ou não, a bichinha se tornou um xodó da Milena, que agora considera a Nicole como parte da família. A única coisa que ela não aprendeu ainda é dar a pata e rolar. Exatamente. Eu acho que ela não vai aprender. Ô Milena, o povo aqui, o Esdras, por exemplo, o Paulo Calito. Olha eles conversando com você, Milena, faz. Sou o Esdras. Agora coloca o Paulo Calito. Eles estão dizendo que o banho do Anderson não precisa dar, não. O banho do Anderson, aquele um lá que poda eles, que faz a tosa, o do Anderson, mas esse aí eles não abrem mão, não.
Esse carinha aí, eles não vão abrir mão, não. Parabéns pela iniciativa, legal, bacana, muito legal mesmo. Cadu, mais uma vez você brilhantando o nosso Alterosa Alerta aqui. E para todos vocês que têm uma iniciativa legal como essa, entre em contato conosco, né? Para que a gente possa mostrar para você todos os dias que ainda há esperança. Sejam pessoas achando dinheiro e guardando para entregar quem realmente tem que ser, seja cuidando bem de todos os animais. Tô ficando por aqui, mas amando você cada vez mais. Minerada, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.